E Tite anunciou que quer voltar a trabalhar em 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola lista clubes que podem contratar o ex-comandante da seleção brasileira. Tem novidade importante também no Corinthians, que tenta acabar com o incômodo jejum. Te atualizo ainda sobre o Corinthians, com excelente notícia para o torcedor alvinegro, sobre o Wesley. Que papo é esse de que o atacante, que custou 20 milhões de dólares ao Al Nassr, cogita voltar ao Corinthians? E fala também do Corinthians. Qual a chance de o Timão conseguir 183 milhões de reais com o Guinegão? Para completar, últimas do mercado e muito mais. Domingão desse aí agitado, né? Coringão vai jogar daqui a pouco contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E você já sabe, né? Muita informação, muita notícia mesmo que o Jorge Nicola tá trazendo nesse complô aqui de cortes de notícias do Corinthians. Então, desde já, dê um trabalhão danado. Eu peço que você possa deixar aquele like maroto para poder fazer valer a pena, né? E também se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você quer comprar algum produto do Corinthians, vai aí na descrição, tem o link aí do Mercado Livre ou da Shopee para você comprar o que você quiser. Também temos maquininha Tom, temos aplicativos da 99 e também cuponomia, que é cashback e cupom que você pode ganhar desconto aí onde você quiser. Dá uma moral pro nosso canal aí, valeu? É isso aí. Então chega com de enrolação, vamos direto com o giro de notícia. Bora falar agora sobre o Corinthians. Qual a chance de o Timão faturar 184 milhões de reais com o Guinegão? A pedida do Corinthians para vender seu atacante de 18 anos de idade é de 30 milhões de euros. E a alegação é de que o Zenit, um clube do Catar, outro da Arábia Saudita, tem um da Premier League, além do Zenit, são os interessados na contratação do jogador. Eu não acredito na possibilidade de o Timão alcançar 30 milhões de euros pelo atleta. Há somente um ponto positivo no Guinegão, o fato dele ter 18 anos de idade, e clubes do exterior levam em consideração a juventude como um fator determinante. Mas não é um jogador com passagem por seleções de base. Ele não conseguiu ser titular absoluto do Corinthians em momento algum nessa temporada, e mais, não é um cara que tem um histórico de muitos gols. Por exemplo, pelo Corinthians principal são 21 jogos, 5 gols e 2 assistências. Já pela base, no time sub-20 nesse ano, 22 jogos, 8 gols e 1 assistência. O Corinthians pede 30 milhões de euros para tentar valorizar o atleta, sonhando com uma proposta parecida, mas hoje dá para dizer que uma cifra real para o Guinegão seria algo na casa dos 15, no máximo estourando 20 milhões de euros. Ainda assim, bastante dinheiro para um atleta que tem muita capacidade física, muito esforço, mas que está longe de ser um primor de centroavante. Só para completar em relação ao Timão, vitória fundamental por 3-1 contra o São Paulo na noite dessa quinta-feira, na Neoquímica Arena. O resultado permitiu que o Corinthians se igualasse em pontos ao São Paulo, ambos com 45 na briga por vaga em pré-Libertadores, especialmente se o G7 virar G8. Bora contar também que o Corinthians não teve Memphis Depay desde o início da partida, a pedido do próprio holandês. Segundo Dorival Júnior, o Memphis voltou da seleção holandesa com um pequeno problema, um incômodo, e foi utilizado apenas no segundo tempo, quando ele entra em campo. São Paulo e Corinthians empatavam em 1-1 e o Memphis marcou um golaço, com direito a rolinho no Sabino antes de finalização para fazer o 2-1. O Yuri Alberto, que já havia aberto o placar de pênalti, fez o gol do 3-1, assegurando vitória fundamental. Sobre o Guinegão, né, rapaziada? Pegar o gancho aqui rapidinho. O Corinthians tem que sim fazer valer a pena ali, né, vender esse jogador o quanto antes, né? E buscar ali numa casa de 35, 40, até 50 milhões de euros. Porque é um jovem promissor que faz gol um atrás do outro, tem muita habilidade, é rápido, inteligente, e o Corinthians tem que aproveitar desse momento e fazer negócio, saber vender. Então, dá oportunidade para mim, para a molecada da base, é super importante. Comenta aqui abaixo se você concorda ou você discorda, acha que o Corinthians não deve investir na base, deixar a base de lado e apenas procurar contratações de medalhões. Deixa no comentário a sua opinião, não esquece de deixar like. Vamos seguir com o vídeo, tem muita informação. Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação maluca. A de que o Wesley, jogador formado na base do Corinthians e vendido para o Al Nassr, poderia voltar para o Parque São Jorge em 2026. Por que eu estou tratando o boato como maluco? O Corinthians vendeu o Wesley para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. O time saudita hoje aceita negociá-lo, mas pede compensação financeira próxima a esses 20 milhões de dólares, até porque não é dono de 100% dos direitos econômicos. O Corinthians manteve uma fatia, que fica entre 15% e 20% do valor de uma venda futura.
O Corinthians hoje tem um transfer ban, ou melhor, 2 transfer bans para resolver, cerca de 85 milhões de reais que ele precisa pagar antes de pensar em contratar atletas. E essa questão ainda deve piorar nas próximas semanas. Existe o risco de outras 4 condenações caírem, o que aumentaria a dívida do Corinthians para 125 milhões de reais. Pois bem, além de pagar todas essas pendências, o Corinthians ainda precisaria de dinheiro para comprar o Wesley do Al Nassr. Situação completamente descartada. A tendência é que o Wesley deixe o Al Nassr e encontre outra alternativa, ou na Arábia Saudita ou na Europa. O jornal A Bola já revelou que o Sporting de Portugal é um dos interessados no ex-atacante do Timão, que com a camisa do Al Nassr vive altos e baixos, nunca conseguiu ser titular absoluto. Rapaziada, coisa maluca mesmo aí, né? A questão do Wesley. Já pensou, cara, ele voltando pro Corinthians em 2026? Que loucura seria, né? É um bom jogador ali, cara, mas acho que se ele voltasse ali, não seria titular não, ele ia penar ali, porque ia ser difícil pra ele conseguir uma vaguinha de titular. Mas enfim, melhor que Vitinho, entendeu? Melhor que Thales Magno, sim, ele seria uma boa peça ali para poder complementar ali o elenco, mas obviamente não deve acontecer isso aí, né? Enfim, mas vamos ficar atento no mercado, ficar observando, né? Esperar que o Corinthians se alivie aí desse possível transfer ban que está impossibilitado de fazer contratações, que a gente pague aí os nossos devedores e a gente pague quem a gente está devendo, e assim a gente fica tranquilamente, né? Enfim, vamos seguir com a notícia porque tem muita informação aí. Agora sobre Tite, a grande bomba do sábado foi divulgada pelo próprio treinador. O Tite revelou por meio das redes sociais que estará de volta ao futebol em 2026. Tite, você lembra, chegou a se acertar para trabalhar com o Corinthians, mas na madrugada em que embarcaria de Porto Alegre para São Paulo para se apresentar ao Timão, ele acabou passando mal. Há quem conte que ele sentiu muita ansiedade, uma crise de ansiedade muito forte, e optou por abrir mão do acordo que tinha com o Corinthians. Declaração nas redes sociais do Tite, abre aspas, cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado a todos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. O Tite deve voltar a trabalhar em 2026 no futebol brasileiro. Embora ele tenha o sonho de atuar no exterior, imagino que se ele não conseguiu depois de treinar a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, não será agora, depois de um período parado por conta de um problema de saúde, que ele vai conseguir realizar esse sonho. Diante desse cenário, a maior possibilidade para o Tite hoje me parece ser o Corinthians, especialmente se o Dorival Júnior não for campeão da Copa do Brasil. Se o Corinthians conquistar o título do torneio, o Dorival deve continuar. Qualquer outro resultado e a pressão pela contratação do Tite, especialmente interna, vai ser enorme. Outra possibilidade para o Tite, o Botafogo. David Ancelotti está com os dias contados. E durante o ano, o Botafogo foi um dos clubes que fizeram contato com o Tite. O Tite conversou com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, com o Fluminense e com o Botafogo. O Flu contratou recentemente o Zubeldia, que faz bom trabalho, especialmente nos jogos dentro de casa. O Atlético tem o Sampaoli disputando o final de Sul-Americana, inimaginável que o argentino saia. O Corinthians tem essa questão com o Dorival Júnior e o Botafogo vive uma realidade paralela com o David Ancelotti. É real a chance de o Ancelotti cair ao fim do Campeonato Brasileiro. Só para registrar que se na semana passada, na eleição para o presidente do Grêmio, o Paulo Calef tivesse vencido a eleição, é natural que o Tite já tivesse uma proposta para treinar o Grêmio em 2026. Como a vitória foi de Odorico Roman, a tendência é que Mano Menezes permaneça no tricolor gaúcho. E você gostaria do Tite no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Rapaz, respondendo aqui o que o Nicola perguntou, se eu gostaria do Tite no meu time do coração aqui no Corinthians, enfim... Eu não queria não, tá? Quando ele teve a oportunidade de vir pro Corinthians, ele preferiu ir pro Flamengo. Não, nada a ver ele ir pro Flamengo. Ele não tem história, não tem nada no Flamengo. Foi pra lá e ficou num clima muito ruim, né? Acabou agravando a situação dele lá, teve que parar de treinar, parar de fazer o que ele gosta, que é o futebol, devido ao problema que aconteceu, cara. É um clima muito ruim, enfim, infelizmente, não foi bom pra ele, né? Enfim, essa situação todinha aí foi constrangedora tanto para nós torcedores, porque a gente sonhava com a volta dele e a gente sentiu como uma traição, né? Isso para mim foi uma traição. Ele fechar com o Flamengo, nada a ver com nada com o Flamengo, cara. Foi fazer o que no Flamengo? Aí
acabou com a imagem dele que ele tinha no Corinthians todinho. Se o Corinthians fizer algum movimento para trazer o Tite pro Corinthians, eu não assisto mais um jogo do Corinthians, eu não cancelo meu sócio, nada disso, não farei mais nada disso mesmo. Tá maluco? Gratidão demais, cara. Quem é ele, pô? Se não fosse o Corinthians, pô, quem é ele? Todos os títulos que ele tem foi o Corinthians que deu para ele. Enfim, não me agrada a possibilidade dele voltar, mas essa é a minha opinião. Deixa no comentário, você é a favor do Tite voltar ao Corinthians numa possível saída do Dorival, caso ele não seja campeão da Copa do Brasil e o Corinthians entende que é melhor demiti-lo em 2026 e buscar um novo técnico, e o Tite no mercado dando sopa? Seria uma boa escolha? Eu particularmente não gostaria, mas deixe aí no comentário a sua opinião, porque é ela que está valendo mais que tudo aqui. Valeu, um grande abraço. Vamos seguir com as notícias. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tenta acabar com um jejum incômodo de não vencer há mais de 10 anos no Mineirão. O estádio em Belo Horizonte é palco de Cruzeiro e Corinthians, que se enfrentam nesse domingo em jogo do Campeonato Brasileiro. A última vitória alvinegra foi em 2014, com Tite como treinador. Luciano, que é hoje jogador do São Paulo, fez o único gol da partida, vitória do Corinthians por 1-0. Desde então foram 8 confrontos, com 3 empates e 5 vitórias do Cruzeiro, aproveitamento corintiano de apenas 12,5%. Importante registrar que esses times voltam a se enfrentar no Mineirão na semifinal da Copa do Brasil, jogo marcado para o dia 10 de dezembro. A partir desse confronto, o vencedor vai à final e espera o vencedor de Fluminense e Vasco da Gama. Só para registrar que no ano passado, também jogando no Mineirão, o Corinthians tomou 3-0 do Cruzeiro. Para a partida desse domingo não jogam Memphis Depay, que sentiu um entorse no joelho no jogo contra o São Paulo, Matheus Bidu, também reclamando de dores no joelho, além de Hugo Souza e Maicon, que já eram baixas anteriores. Fala, minha família, beleza, rapaziada? De novo aqui trazendo aquelas atualizações para você do Coringão, do Corinthians, né? Informações exclusivas e atualizadas todos os dias para você não perder nada. E já nesta quinta-feira, feriadão, né? Dia 20 de novembro, você vai poder conferir hoje um jogaço, né? Um clássico que vai ter hoje aí na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo, né? Creio que o jogo de hoje será 2-0 para o Timão, né? Com gols do Memphis Depay, eu acho que vai fazer um golzinho dele. E eu acho que o Timão ganha tranquilamente esse jogo de hoje, né? Deixa aqui no comentário a sua opinião, quanto que você acha que vai ser o placar do jogo de hoje. Eu sou 2-0. Deixa no comentário o seu palpite. Lembrando também, se você tá a fim de comprar camisas oficiais e produtos personalizados do Timão, dá uma moral pra gente aí, cara. A gente tá com uma parceria com o YouTube, né? O YouTube disponibilizou no canal, né, a possibilidade da gente ter uma loja, é uma loja virtual, tá? A gente é afiliado do Mercado Livre e da Shopee através do YouTube, que disponibiliza um link com os produtos, todos os produtos da loja do Mercado Livre, da Shopee, tudo que tu imaginar, tudo que tiver lá, a gente tem essa afiliação através do YouTube. Tudo que você compra lá através do nosso link, tá? Você vai poder gerar uma comissão aqui para o nosso canal, e isso vai estar ajudando o nosso canal na melhoria de desempenho para entregar produtos melhores, entregar vídeos melhores para vocês. Então, se for comprar alguma coisa, dê a preferência para o nosso canal aqui. A gente está todo dia aqui com vocês, né? Você já faz parte da nossa família, então dá essa moral pra gente aí. Valeu, rapaziada, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. E será que a gente faz um pós-jogo? Deixa aí no comentário se seria uma boa ou não fazer um pós-jogo. Até lá, tchau.